Palestra de Joel Goldsmith, Deus como meu ser, parte 1. O assunto é suprimento. Tradução de Rosilda Rocha. Boa tarde. Penso que a noite passada nos levou naturalmente a essa conclusão. A noite passada, vocês lembram, tratamos do assunto do suprimento. Não simplesmente o suprimento de dólares, embora certamente não os excluindo. Porém, suprimento de uma forma mais ampla. Suprimento de saúde, suprimento de companhia, suprimento de moradia, suprimento de compreensão, suprimento de tudo aquilo que é necessário em nossa experiência. E foi-nos dado compreender que esse suprimento não vem a nós. Portanto, seria inútil orar para que viesse a nós, ou esperar que venha a nós. É tão errado esperar que venha de Deus como esperar que venha do homem. E agora penso que todo esse assunto ficará claro por si mesmo quando lhes disser que a premissa básica de todo o nosso trabalho, a premissa sobre a qual todo esse trabalho é fundamentado, é que Deus constitui a consciência individual. Essa realmente é a pedra fundamental de todo o nosso trabalho. Se você omitir isso, terá omitido tudo mais, ou fará com que tudo mais não tenha importância alguma, e sua natureza não será demonstrável. A única possibilidade de demonstrar os princípios do caminho infinito está em aceitar Deus como a consciência individual, isto é, como a minha consciência e a sua, como a sua consciência ou a minha individualmente, e não que sua consciência é uma parte da de Deus, não que você seja uma parte de Deus. Os céus proíbam que Deus possa ser dividido. Deus é um, indivisível, infinito, onipresença. E desde que eu e o Pai somos um, Deus manifesta a si mesmo infinitamente como aquele que eu sou ou que você é. Até que veja Deus como sua consciência, não há possibilidade de esperar ter frutos da mensagem do caminho infinito. Pode parecer estranho olhar em torno de uma sala e ver uma centena de pessoas e tentar entender que Deus é a totalidade de cada um. E que sendo Deus invisível, o todo de Deus é indivisível. Sendo Deus indivisível, o todo de Deus é manifesto como cada um. Porém, se torna um pouco mais fácil se perguntar a si mesmo: posso ser 100% honesto? E se a resposta é sim, isso não deixaria honestidade alguma para meu próximo. Posso ser totalmente moral? E se a resposta é sim, como isso poderia ser e restar alguma moralidade para o meu próximo? Posso manifestar o amor? A total e completa medida do amor? E se sim, como poderia deixar qualquer amor para o meu próximo? E a resposta é, como sabem muito bem, que cada um de nós pode mostrar. Nem todos fazemos isso. Podemos mostrar completa integridade, completa moralidade, completa honestidade, completa fidelidade e lealdade. E, portanto, podemos ver, em uma certa medida, como cada um de nós pode mostrar toda a glória de Deus, todo o amor de Deus, toda a vida de Deus. Toda a imortalidade da vida pode ser expressa por cada e todo indivíduo. A eternidade da vida, a natureza infinita da vida, tudo isso pode ser mostrado por cada um e por todos, porque cada um e todos nós têm o direito de dizer: eu e meu Pai somos um.
Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. E quando o Pai diz tudo o que tenho é teu, Ele não está tirando de outra pessoa para nos dar. Mas a totalidade de Deus pode ser expressa através de cada e todo indivíduo sobre a face do globo, na extensão em que esse indivíduo possa compreender que é o templo de Deus. Em outras palavras, sua consciência é o templo de Deus. Sua consciência é a saída para a graça de Deus e a glória de Deus. Sua consciência é a entrada e a saída. Sua consciência é Deus Ele mesmo, individualmente e infinitamente expressando a si mesmo. Certamente, se tentar compreender isso com a mente fria, analítica, ela pode enganá-lo. Porque realmente é necessário a consciência interior, espiritual, intuitiva, para ser capaz de discernir que Deus está mais perto de você do que sua própria respiração, mais perto do que mãos e pés. E ainda assim, isso é verdade sobre todo indivíduo em toda parte. É necessário ter discernimento espiritual, algo que alguns dos velhos professores hebreus não tinham, para entender o Mestre quando ele diz que o reino de Deus está dentro de você. E isso não significa que existem milhões de reinos dos céus e que exista um em cada um de nós, mas que o reino completo, o reino de Deus inteiro está dentro de você e Deus, Ele mesmo, constitui esse reino. Deus é sua consciência. E através de sua consciência, você pode fazer surgir a infinita natureza de sua demonstração. É por causa disso que não somos limitados, exceto que estamos limitados pela nossa própria não aceitação de Deus como constituindo nosso ser individual. Se pensarmos sobre nós mesmos como sendo separados e à parte de Deus, somos então limitados à nossa humanidade, à nossa educação, ao nosso ambiente, à nossa vida familiar, às circunstâncias. Uma vez que começamos a perceber a natureza espiritual de nosso ser, não estamos mais limitados às nossas próprias limitações. Porém, agora podemos retirar da infinita natureza do ser de Deus. As Escrituras dizem que sua sabedoria é infinita. Mas que bem isso traria para você ou para mim, a menos que a sua sabedoria possa ser a nossa sabedoria. A menos que a sua sabedoria possa se tornar nossa experiência, que diferença realmente faria se a sabedoria de Deus fosse infinita? Dificilmente nos beneficiaria. Porém, realmente nos beneficia de uma forma demonstrável no exato momento em que compreendemos: eu não sou limitado pela minha educação ou falta da mesma. Não sou limitado pelo ambiente ou pela falta dele. Não sou limitado por circunstâncias humanas ou condições, porque Deus constitui meu ser e posso retirar da infinidade de Deus para a minha experiência. Se precisar de mais educação ou de mais experiência, de mais oportunidades, se precisar mais de qualquer outra coisa, a mesma virá à expressão à medida em que compreendo que Deus constitui o meu ser. E a mesma coisa com o corpo. Embora na presente era podemos não demonstrar a plenitude e completude da imortalidade do corpo, podemos demonstrar isso em alguma medida. Podemos começar a observar os anos caírem de nossos ombros. Podemos observar os efeitos da idade desaparecerem do corpo à medida em que começamos a compreender
que a vida, que é Deus, é a vida de meu ser e, portanto, minha vida e meu ser são tão imutáveis quanto Deus. A quantidade de anos que passaram desde que apareci na Terra não tem coisa alguma a ver com minha idade, porque minha idade não tem coisa alguma a ver com o tempo. Tem a ver com a atemporalidade da vida de Deus, que é a única vida que posso viver. Não posso ter uma vida separada e à parte de Deus sem realmente destruir minha vida. E desde que existe somente uma vida infinita, essa deve ser minha vida e deve ser sua vida. E é sem idade. Não por causa de mim, mas porque a natureza de Deus é não ter idade, ser eterno. Portanto, minha vida não tem idade. E assim é. Não estou limitado às ideias que retiro dos livros, da minha educação ou de opiniões de outras pessoas, desde que sua sabedoria é infinita e essa mente divina, que é Deus, é a mente do ser individual. Minha sabedoria é infinita porque minha sabedoria é a sabedoria de Deus expressa individualmente. E, portanto, posso me voltar para dentro, para essa fonte infinita, que é a mente de Deus, e retirar realmente a infinidade. Posso retirar ideias até a infinidade. Posso transcender qualquer coisa na natureza de limitações resultantes de falta de educação, ou educação errônea, ou falsa educação, educação limitada. Posso transcender tudo isso por me voltar para dentro, para o infinito celeiro que está mais perto de mim do que minha própria respiração, mais perto do que mãos e pés. Porque Deus, Ele mesmo, é o meu ser. E assim é com o suprimento de qualquer natureza. Nós o limitamos, primeiro que tudo, por acreditar que eu mesmo venho do meu salário, ou de meus investimentos, ou do meu marido, ou de minha esposa. Nós o limitamos por acreditar que tenha que ter uma avenida normal de expressão humana. E não tem de forma alguma. Provavelmente virá naquilo que parece como uma forma normal, mas não é preciso. Tais limitações nós impomos a nós mesmos. Na realidade, devemos compreender que nosso suprimento é a graça de Deus e não condicionar a nossa mente a esperar que venha do salário, ou de dividendos, ou do marido, ou da esposa, ou do negócio. Porém, lembrar continuamente, minha receita não é realmente medida em dólares, é medida em minha compreensão de que Deus constitui meu ser e a graça de Deus como sendo a minha suficiência em todas as coisas. E assim, à medida em que soltamos os nossos limites, soltamos o condicionamento da mente. De forma que apresentamos a nós mesmos uma mente não condicionada, uma mente que não coloca limites sobre nós mesmos, porém nos permite ser a livre expressão que flui de Deus. Então, descobrimos que não existem limitações e que todas as limitações que foram estabelecidas pelo homem podem ser colocadas de lado. A verdade, como Browning nos diz, está dentro de nós mesmos. E como Jesus nos disse, o reino de Deus está dentro de vós. E assim é que, em última análise, a verdade do ser pela qual você vive deve vir de dentro de você mesmo. Não pode viver para sempre de declarações escritas por outros homens e mulheres. Não pode viver para sempre de ensinamentos
que tem sido o sangue vital e a experiência de outros, porque eles nos são dados como mostradores do caminho. E o caminho que mostra é nos voltarmos para dentro de nós mesmos, onde todos podemos ser ensinados sobre Deus. Então, vai descobrir que, independentemente do que mais possa receber da mensagem do caminho infinito, o ponto principal que continuamente trazemos à sua percepção é: medite, ore, vá para dentro de si mesmo e comungue com Deus e seja ensinado por Deus. É tão possível para você ser alimentado, vestido, abrigado por Deus, como foi para qualquer místico do mundo que tenha demonstrado Deus como sua sabedoria, como seu suprimento, como seu alimento ou vestimenta ou abrigo. Verdade, amor, amor. Amor que estamos sempre esperando de alguma outra pessoa. Amor que estamos sempre pedindo que alguém nos dê ou nos mostre. Amor que estamos sempre buscando. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Esse próprio amor está dentro de você e deveria estar trazendo-o de dentro de você e partilhando-o com aqueles que não conhecem a sua fonte. Você deveria ser capaz de ir ao celeiro do amor dentro de si mesmo e ser capaz de partilhar com aqueles que ainda não sabem, que têm trancado dentro de si mesmos, o infinito celeiro do amor. Olhar para o homem em busca de amor é como olhar para o homem por suprimento. É, acima de tudo, ter fé em príncipes, ou buscar seu bem do homem cuja respiração está no próprio nariz. Enquanto que, durante todo esse tempo, Deus é o nosso próprio ser e Deus é a natureza infinita de nosso ser e está jorrando a si mesmo através de nós. Não é visível até que nos voltemos para dentro e o deixemos jorrar. Aqui, novamente, surge a realização, a compreensão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não pode expressar coisa alguma muito maior do que a sua humanidade normal, até que perceba Deus como a fonte e a substância de seu ser. Até que veja Deus como sendo a atividade de seu ser. Até que veja Deus como sendo a própria lei de seu ser. Uma vez que compreenda Deus como a fonte, a substância, a lei, a causa e tudo que toca a sua vida, então estará retirando da infinidade de Deus e será capaz de curar as multidões ou alimentar as multidões e ainda ter 12 cestos cheios sobrando. Não existe tal coisa como limitação em qualquer direção ou em qualquer forma, exceto a limitação da crença humana que você aceita. É dessa mesma forma que os poderes do bem e do mal que existem nesse mundo somente são poderes por causa de nossa aceitação. Foi-nos dito que quando Adão e Eva foram instruídos a não aceitar os poderes do bem e do mal, eles violaram essa instrução e os aceitaram. E essa aceitação deu poder ao bem e ao mal sobre eles. E a aceitação universal desses poderes lhes deu poder sobre nós. Até que nós, individualmente, retiremos o poder do mundo dos efeitos e o coloquemos onde o mesmo pertence, em Deus. Todo poder pertence a Deus.
E Deus nos deu domínio, em virtude de que seu poder pode ser expresso através de nós. É uma coisa muito simples aceitar a crença do mundo de que existem poderes externos. Provavelmente deveria dizer que é difícil fazer a transição para retirar poder das forças materiais e mentais desse mundo. Na realidade, não há mais poder na lei material ou mental do que aquele que a crença universal lhes dá e que nós individualmente aceitamos. A todo tempo temos a prerrogativa: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Você deve reconhecer somente Deus como poder. Você não deve se ajoelhar diante de coisa alguma na face da terra que existe como efeito, quer seja uma coisa ou um pensamento. Não deve se ajoelhar, não deve cometer idolatria. Não deve dar poder a coisas ou pensamentos. Porém, em lugar disso, dar todo o poder ao invisível, o reino de Deus que está dentro de você, a presença divina, o Cristo, a presença espiritual. Chame-a como quiser. Existe dentro de cada um de nós uma presença divina que foi profetizada originalmente como o Messias e que erroneamente se acreditou ser um homem. Existe dentro de nós isso que foi reconhecido muito antes dos dias de Jesus como a mente de Buda ou a luz, e é o Cristo. E está também dentro de você. E existe muito antes de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, a luz do mundo estava dentro de você. E essa luz é Cristo, ou Filho de Deus, ou a presença de Deus, que é uma com o Pai. E a quem o Pai diz: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que tenho é teu. E assim, chegamos naturalmente a isso. Na linguagem mística, o mestre disse: eu sou o pão, o vinho e a água. Eu sou vida eterna. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Se ele estivesse falando de um homem corpóreo chamado Jesus, o homem hoje estaria sem ajuda e sem esperança porque esse homem não está presente fisicamente. Logo, sua afirmação deve significar alguma outra coisa do que simplesmente esse ser humano andando na Galileia. E provavelmente significa exatamente o que ele disse: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu sou o pão da vida. Eu estarei convosco até o final do mundo. E assim, Deus, que constitui o meu ser, é manifesto individualmente como Filho de Deus que eu sou. E cada um de vocês pode repetir dentro de si mesmo: Deus o Pai manifesta e expressa a si mesmo como Filho de Deus que eu sou. E esse eu que está dentro de mim e o qual constitui o meu ser é meu suprimento. É minha saúde, é minha segurança e proteção. E no caso de morte, ele é a minha ressurreição. Esse eu é tudo o que existe e está mais perto de mim do que minha própria respiração, mais perto do que mãos e pés. Esse eu, que é a minha verdadeira identidade, é a substância de minha vida eterna. É a substância e a atividade de minha sabedoria. E esse eu que eu sou, certamente,
nunca poderá me deixar, nem me abandonar. Ele é a fonte de meu bem. E por causa disso, posso partilhar liberalmente, porque a fonte nunca se exaure. Não faz diferença se curo as multidões ou as alimento. Ainda assim, não existe diminuição de meu suprimento, porque eu sou o suprimento e eu sou o Filho de Deus, sempre um com o Pai. E tudo que o Pai tem é manifesto como eu, o Filho. E, portanto, a infinidade é a natureza de meu ser. E assim, não provém de minha saúde ou de minha força a capacidade para falar milhões de palavras, para curar milhões de pessoas e, quando necessário, alimentá-las ou vesti-las ou abrigá-las. E não existe diminuição alguma do suprimento que eu sou, do qual eu sou constituído. Então, somente em sua realização de que Deus constitui o seu ser e que, portanto, você é o templo de Deus e o eu que você é compreende ser o filho individual de Deus, o ser individual que é um com Deus e que está aparecendo em, através e como esse filho. Deus o Pai e Deus o Filho, porque eles são um, e esse um é infinito. À medida em que compreende isso, começa a deixar o bem fluir para fora de você e através de você. E para de esperar que venha a você, para de esperá-lo e abre caminhos para que o esplendor aprisionado possa escapar. E muito em breve descobre que a fonte nunca seca, o jorrar para fora nunca para. Obrigado.